Vamos lá, galera, mais uma vez aí, fortalecendo nossa base matemática. Hoje a gente vai relembrar alguns conceitos aí de retas paralelas e retas transversais e algumas relações aí que a gente consegue encontrar entre os ângulos de acordo com essas retas paralelas cortada por reta transversal. Beleza, então é o seguinte, sabemos que retas paralelas quer dizer o que? Retas paralelas. Retas que mantêm a mesma distância e não se cruzam, beleza? Duas retas paralelas, ó, retas que mantêm a mesma distância e não se cruzam. Duas, três, quatro retas, cinco, independente da quantidade de retas, mas é quando a gente relaciona duas retas aqui, ó. Essa reta com essa, ela é paralela. Essa reta com essa, ela é paralela. Essa reta com essa, ela é paralela, ó. Mantém a mesma distância do início ao final da reta e não se cruzam. Lembrando que retas, ó, é infinita para ambos os lados, beleza? Então, vamos lá. É o seguinte, temos aí, ó, retas paralelas. Então já vimos aqui, ó, essa reta, essa e essa são retas paralelas. Eu vou chamar aqui de reta, sei lá, reta A, reta B e reta C, certo? E essa reta, eu irei cortar essa reta com uma reta transversal. Uma reta transversal aqui, ó, queria chamar essa reta transversal de reta T, beleza? Então, ó, retas paralelas que foi cortada por uma reta transversal. Ou seja, uma reta transversal é a reta que atravessou essas retas paralelas, ok? Ou, por exemplo, aqui, ó, e eu tenho essas quatro retas paralelas, reta A, reta B, reta C e reta D, certo? E irei cortar essa reta por uma reta transversal, ó. Chamar aqui essa reta transversal de reta S, pode ser de reta S, beleza? Então, retas paralelas que foram cortadas por retas transversais. Quando acontece isso, por exemplo, eu tenho aqui essas duas retas paralelas, beleza? A gente percebe aqui, ó, que são duas retas paralelas, certo? Essa reta e essa reta são paralelas, certo? Tranquilo. Eu vou chamar essa reta de reta S, aqui reta R, e essa reta transversal que cortou eu vou chamar de reta T, beleza? Então, ó, duas retas paralelas S e R, ela foi cortada por uma reta transversal, reta T. Quando traçamos essa reta transversal, cortando as retas paralelas, os ângulos, eles formam, os ângulos formados, eles podem ser relacionados, eles se relacionam. Agora, quais são essas relações? Bora prestar atenção a algumas relações aqui, ó, que esses ângulos formados pelas retas paralelas cortadas pelas retas transversais, qual a relação que existe entre eles? Ó, percebemos que cortou, tem a reta paralela e ela cortou por uma transversal, e nisso a gente formou aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ângulos, 1, 2, 3, 4 ângulos, então formou 8 ângulos, beleza? Lembrando que ângulos são aqui, ó, a abertura formada entre duas retas, ó, eu tenho essa reta, essa abertura aqui, ó, é um ângulo, beleza? Então vamos lá. Então a gente percebe aqui que foram formados 8 ângulos. Agora, quais são as relações existentes nesses ângulos? Uma das relações são os ângulos opostos pelo vértice, beleza? Ó, quando uma reta cruza a outra, ele tem esse ponto de encontro aqui que chamamos de vértice, beleza? Então esse ponto de encontro é o vértice, e os ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais, ou seja, ó, o ângulo A e o ângulo C são iguais, são congruentes, beleza? Então, ó, o ângulo A e o ângulo C, eles são iguais, são congruentes,
têm a mesma medida, são ângulos opostos pelo vértice. Do mesmo jeito, ó, que D e B. Então, D e B também são opostos pelo vértice, ó. Um tá de um lado do vértice, o outro tá do outro, ó. E um tá de frente ao outro, beleza? Então, eles são opostos. Um tá aqui e o outro tá cá e tá um oposto ao outro pelo vértice, beleza? Aí cá eu também tenho o ângulo, também são opostos pelo vértice, o ângulo E e o ângulo G, beleza? O ângulo E e o ângulo G, e o ângulo H e o ângulo F, beleza? Também são opostos pelo vértice. Então aí vimos a relação de ângulos opostos pelo vértice, beleza? Outra relação que temos também aí, ó, são os ângulos suplementares. O que são os ângulos suplementares? Quando dois ângulos somados, eles dão 180 graus. Lembrando, ó, que 180 graus é um ângulo de meia volta, ou seja, meio arco. Ó, um ângulo de 180 graus é o que, ó? Meio arco. Meio arco. Isso aqui é 180 graus. Beleza? Lembrando que um giro completo é 360 graus. E aí, o que acontece com isso? Ó, presta atenção. Vamos lá. Vamos analisar isso aí bem com calma e detalhe. Quais são os ângulos suplementares aqui, ó? Se eu juntar o ângulo A e o ângulo B, percebe aqui, ó, o ângulo A e o ângulo B, ele está formando meio arco. Percebe isso aqui, ó? O ângulo A e o ângulo B, ele forma meio arco. Então, é 180 graus, beleza? Ou seja, ó, os ângulos A e B formam 180 graus. Então, os ângulos A e o ângulo B, eles são o quê? Suplementares. Do mesmo jeito, ó, que D e C. Beleza? D e C também são suplementares, porque eles formam 180 graus, ó, meia volta. Beleza? Meia volta. Então, o ângulo D e o ângulo C também são suplementares. Do mesmo jeito que o E e o F, certo? O E e o F, e o H e o G. E o H e o G. Beleza? Tranquilo? Então a gente viu aí que são ângulos suplementares. Percebeu que, ó, que tá um ângulo agudo e um ângulo obtuso formando um ângulo de 180 graus. Formam os dois aí, formam ângulos suplementares. Beleza? Então já vimos duas das relações. Então, bora ver outro tipo de relação aqui, ó. Outras relações que também acontecem. Quais são essas outras relações? Ó, eu desenhei outro ângulo aqui para ficar melhor para a gente visualizar as outras relações. Ó, aqui eu tenho duas retas paralelas, vou chamar de R e S, beleza? E aqui a reta transversal vou chamar de T, ok? Quando eu tracei a reta paralela, ou a reta transversal, perdão, quando eu tracei a reta transversal cortando as duas retas paralelas R e S, eles formaram também oito ângulos aqui, né? Ótimo, beleza. Agora vamos ver as relações que acontecem aí nesses ângulos, beleza? São diversas relações aí. Ó, a primeira relação que vamos trabalhar são os ângulos correspondentes. O que são os ângulos correspondentes? É basicamente os ângulos que estão na mesma posição. É basicamente um ângulo que é um reflexo do outro. Como assim? Ó, bora analisar. Nessa circunferência aqui, ó, nessa primeira circunferência, eu tenho um ângulo B, beleza? Percebe que ele é igual ao ângulo F da outra circunferência? Então, ó, esse ângulo B é o reflexo desse ângulo F. Ou seja, ó, o B e o F, eles são iguais.
o B e o F, eles são iguais, beleza? Então, ó, é um reflexo do outro. Então, eles são correspondentes, beleza? Então, são ângulos correspondentes. Então, temos aí, ó, temos B, o ângulo B e o ângulo F sendo correspondentes, beleza? Temos o ângulo A e o ângulo E sendo correspondentes, ó, ângulo A e o ângulo E sendo correspondentes, ok? Temos também aqui, ó, o ângulo C e o ângulo G sendo correspondentes. Vou colocar uma vírgula aqui, ó, o ângulo C e o ângulo G sendo correspondentes, beleza? Vou colocar uma vírgula não, vou separar aqui, ó, para a gente ver que cada um está em seu quadrado, beleza? B e F, A e E, C e o G aqui, né? C e o G, beleza? E aqui, ó, o D e o H. Também temos aí, ó, são ângulos correspondentes, um reflexo do outro, ó, um é igual ao outro. Esse ângulo D está na mesma posição desse ângulo H na outra circunferência, beleza? Então, ó, ângulo D e ângulo H, eles são correspondentes, beleza? Então, essa foi a primeira relação que a gente viu aí, ó. Bora para a próxima relação. A próxima relação é chamada dos ângulos alternos internos. Como assim ângulos alternos internos? Os ângulos alternos internos são os ângulos que têm a mesma medida. Só que eu quero os ângulos que têm a mesma medida, os ângulos internos que está dentro da reta paralela, ó. Os ângulos alternos, ou seja, ângulos que têm a mesma medida, só que os ângulos internos da onde? Da reta paralela, ó. Bora observar aqui, ó. A reta paralela, eu tenho R e S como retas paralelas, beleza? Toda essa parte aqui, ó, deixa eu pontilhar. Deixa eu ver como eu vou pontilhar aqui para ficar melhor para vocês. Ó, toda essa parte aqui, ó, que eu tô colocando os pontinhos de laranja, ele tá na parte interna das retas paralelas, beleza? Tranquilo? E toda essa parte que eu tô pontilhando de verde, ele está do lado externo das retas paralelas, beleza? Ó, os pontinhos de laranja é a região interna das retas paralelas e o pontinho verde, onde tem pontinho verde, a região externa das retas paralelas, beleza? Então, ó, quando a gente fala essa região, o interno é quem está aqui dentro, ó, quem está nesse corredor, beleza? E aí eu quero os ângulos alternos internos, ou seja, os ângulos que têm a mesma medida dentro das retas paralelas, ó, internamente nas retas paralelas. Então, quem é? Ó, eu tenho o D e o E, ó, eu já pintei aqui com as cores para facilitar, ó, os de laranjas são iguais, têm a mesma medida, ó, e o verde são iguais, têm a mesma medida. Ou seja, quem são os ângulos alternos internos? Eu tenho, deixa eu mudar a cor aqui, ó, eu tenho o ângulo D e o ângulo E, são alternos internos, beleza? E eu tenho o ângulo C e o ângulo F, também são alternos internos. Isso aí, beleza. Agora, os ângulos alternos externos, ou seja, os que são iguais e estão do lado de fora das retas paralelas, beleza? A mesma coisa aqui, ó. A gente vai fazer aí essa relação, ó, do A com o H, ó, já pintei aqui das coresinhas laranjas, ó, os ângulos obtusos, beleza? Os maiores ângulos, A e H, são alternos externos, e G e B são alternos externos, beleza? Então aqui, ó, o A, o ângulo A e o ângulo H e o ângulo G e o ângulo B,
Beleza? Então, esse par aqui, ó, A e H são alternos externos e esse par aqui, ó, G e B são alternos externos. Beleza? Agora vamos ver aí, ó, os ângulos colaterais internos. O que são os ângulos colaterais internos? São os ângulos internos que somam 180 graus. Os ângulos internos que somam 180 graus. Mas, ó, de circunferências diferentes aqui, ó. Bora prestar atenção, ó. Eu tenho o C, já que vimos, ó, que o D e o E, eles são o que? São iguais, beleza? Ou seja, ó, esse D, ele tem a mesma medida desse E, beleza? Então, ó, se C e D formam 180 graus, então isso quer dizer que C e E também formam 180 graus, ok? Então, ó, internos, né? O C está dentro e o E também está dentro, ó. Esses dois juntos formam 180 graus. Então, ó, o C e o E, eles formam 180 graus. Do mesmo jeito que o D e o F, eles também formam 180 graus. Agora, os ângulos colaterais externos, a mesma coisa. Os ângulos que estão do lado de fora, que formam 180 graus. Quando eu junto, ó, de uma circunferência com a outra, ó, eu tenho esse A com esse G, vai formar 180 graus, né? Porque, ó, o B e o G são iguais. Então, se A e B formam 180 graus, isso quer dizer que A e G também formam 180 graus, beleza? Então, ó, A e o G, ótimo, e o B e o H. E aqui o ângulo B e o ângulo H, beleza? Então, com isso aí, ó, vimos as relações dos ângulos que são formados pelas retas transversais, pelas retas paralelas cortadas pela transversal, beleza? Então percebemos a relação que os ângulos formados pelas retas paralelas cortadas pela transversal, quais são as relações que eles têm. Vimos aí, ó, ângulos correspondentes, ângulos alternos internos, ângulos internos alternos externos, ângulos colaterais internos, ângulos colaterais externos. Aí também vimos os ângulos opostos pelos vértices e os ângulos suplementares. Valeu!